quero derramar algo do Senhor sobre a sua vida. Tem alguém com fome de Jesus aqui nesse lugar? Eu vou te dar uma base bíblica, porque depois eu quero orar por você. Você que vem em busca de uma resposta do Senhor, Deus vai falar com você essa noite. Vamos lá comigo, banda, todo mundo? Vamos lá, tudo de vocês comigo hoje, vamos nessa. Eu quero falar, e o tema da mensagem de hoje é sabor fé. Diga comigo, sabor fé. Olha pra quem está perto de você, fala sabor fé. Cara, o fato é que a gente está vivendo um tempo na vida que a gente deixou de ter fé. A gente fala que é fé, mas a verdade é esperança. Irmão, guarda isso no seu coração. Diga bem forte comigo: o reino de Deus não se move por necessidade, mas pela fé. Olha para quem está perto de você e diga: o reino de Deus não se move por necessidade, mas por fé. A gente acredita em milagre do Senhor. Quem aqui acredita em milagre? Diga amém. Mas dizer algo para a sua vida, irmão, olha para mim. O milagre de Deus na sua vida não virá pela sua necessidade. O milagre de Deus para a sua vida virá por causa da sua fé. Nós precisamos lembrar que nós somos chamados por Deus para caminhar em fé. Nós somos chamados pelo Senhor para viver uma vida em fé. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não sei se você já reparou isso quando eu prego, mas toda vez que eu prego eu falo isso, que esse ano já é o melhor ano da minha vida. E por que eu declaro isso? Eu declaro porque a palavra de Deus me dá a prova de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu ainda não sei como vai ser o meu março, eu ainda não vi como vai ser o meu abril, mas eu já declarei pela fé, porque a fé é a prova daquilo que eu não vi trazendo para a terra. Quem está comigo, diga amém. Sabe, em nome de Jesus, irmão, Deus te trouxe essa noite nessa igreja porque você precisa entender que você precisa caminhar por fé. Levanta sua mão direita e diga assim: eu preciso caminhar por fé. Cara, eu quero desafiar você essa noite. Mas pensa aí agora, você aqui que está aqui nessa igreja, qual foi o testemunho desse ano que você já tem para contar de milagre? Você já tem um testemunho de milagre? Porque se você ainda não tem, eu quero te falar que o problema não está em Deus. O problema não está na igreja. O problema não está no pastor Eberson, aliás, no apóstolo Eberson, mas está no nosso coração, porque nos tornamos incrédulos. Nós deixamos que a fé saísse do lugar de uma semente profética que desata milagres e entrasse em um lugar de esperança. Então a gente espera que esse ano vai ser bom, a gente espera que venha provisão, a gente espera, sabe, a gente vive, é muito esperançoso e a gente tem uma fé muito reativa. Irmão, em nome de Jesus, irmão, você precisa começar a entender que Deus te chamou para ter uma fé proativa, uma fé que coloca uma estrada para os seus pés, uma fé que já determina como vai ser o seu ano, como vai ser o seu mês, como vai ser os seus milagres. Eu não quero saber como eu vou viver grandes coisas, eu não quero saber como eu vou pagar as minhas contas, eu não quero saber como eu vou viver um milagre na minha vida sentimental, mas de uma coisa eu sei, eu tenho uma fé, e a fé que eu tenho em Deus pode abrir o mar em meio ao deserto. A fé que eu tenho em Deus pode abrir uma porta mesmo que não exista. A fé que eu tenho em Deus pode transformar o meu cativeiro em liberdade. A fé que eu tenho em Deus pode transformar o meu choro em alegria. Alguém recebe isso em nome de Jesus aqui essa noite? Alguém que está precisando de uma nova fé essa noite? Nos tornamos os crentes esperançosos que só reagem. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que a fé, aliás, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E uma coisa que você precisa entender, e eu também preciso entender, eu sei que é difícil às vezes, mas irmão, a obra de Cristo na cruz, ela foi consumada. A Bíblia fala que Deus, que Jesus já nos abençoou. As bênçãos já estão prontas, o milagre já está pronto, a graça já foi estabelecida. Tudo o que você precisa, Deus já fez. Você não está entendendo? Você não vai precisar, não é que Deus vai precisar fazer agora,
vou orar para que Deus faça um milagre. Não, irmão, Deus já fez. Pensa comigo, irmão, olha o que eu vou te falar. Jesus morreu na cruz uma vez e foi suficiente. Ele não precisa vir para a terra, morrer de novo para continuar uma obra que ele começou. Não, a Bíblia diz que quando ele está no céu, quando ele está na cruz, ele fala isso, tetelestai, que significa está consumado. Sabe o que significa isso? Que depois de Cristo nós já temos todas as bênçãos preparadas nas regiões celestiais. Você já tem tudo que você precisa para ter o melhor ano. Apóstolo, então o que está faltando? Está faltando fé. É fé para acreditar. Fé para você viver, irmão, em nome de Jesus. Pessoas visionárias, elas têm o poder de entrar no futuro e voltar para o presente. Eu lembro que quando a gente entrou nesse lugar, não tinha nada aqui como no outro lugar que a gente teve. Tudo que nós tínhamos era um espaço bonito, mas não tinha nada, não tinha cadeira, não tinha mídia, não tinha mais luzes, não tinha telão de LED. Por quanto tempo nós olhamos para uma parede com um pano, uma lona branca e falamos, olha para o telão de LED. Várias vezes. Quanto tempo nós profetizamos algo. Se você entender, não era brincadeira do apóstolo, eram profecias, declarações liberadas de algo que Deus já tinha preparado para nós. A fé é um firme fundamento, irmão, para você caminhar seguro. Comece a entender que o reino de Deus, ele vai se movimentar pelo nível da fé do seu coração. Se você quiser ver milagres, não ore necessitando de milagres, mas declare pela fé e você viverá milagres. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Olha para mim, irmão, presta atenção. A Bíblia diz que muitas pessoas perto de Jesus eram paralíticas. Era uma necessidade. Mas foram alguns que tiveram coragem de ativar uma unção de fé, passos de fé, e porque tiveram fé foram curados. O problema é que a gente acha que Deus não sabe das nossas necessidades. Deus sabe da sua necessidade, irmão. Deus não esqueceu você, Ele sabe exatamente das suas necessidades. Mas você não pode esquecer que o reino de Deus e o milagre não é liberado na sua vida por causa da sua necessidade, mas é por causa da sua fé. Se você não colocar a sua fé em prática, se você não dar passos de fé, você não vai viver milagre. Vai acabar o ano e você continuou na mesma. É por isso que nós precisamos no Senhor firmar os nossos passos. Firmar os nossos passos. Quem está comigo, diga amém. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui essa noite em nome de Jesus? Irmão, em nome de Jesus, milagre não é algo liberado do céu para algumas pessoas que são melhores que outras. O milagre está disponível. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. O nosso Deus é um abridor de caminhos. O nosso Deus é a luz na escuridão. Agora você tem que lembrar que para você viver milagre, você precisa dar passos de fé. Você precisa dar passos de fé. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: ainda bem que eu estou aqui com você hoje. Fala assim: ainda bem que eu estou aqui com você hoje, porque esse já é o melhor ano da minha vida. Qual é a certeza que eu tenho? A fé. A fé contraria a lógica. É pela fé que Abraão pega o seu filho, que foi a promessa, e sobe para adorar, com a certeza de que Deus já tinha um cordeiro. É pela fé que Moisés estende um cajado sobre o mar, e o mar se abre. É pela fé que Josué ora, e o sol paralisa por causa da batalha que eles estavam enfrentando. É pela fé que Josué também derrubou muralhas. É pela fé que todos os homens da Bíblia conquistaram grandes coisas do Senhor. E a pergunta que eu te faço: até quando você vai olhar para a vida das pessoas e questionar Deus, que Ele te esqueceu porque você não vive milagre? Pare de questionar e comece a declarar palavras de fé. Pare de questionar e comece a dar passos de fé, porque o céu já liberou algo sobre a nossa vida. E a Bíblia diz: venha do céu para a terra, do céu para a terra.
seja feito aqui na terra como é nos céus. E se no céu tem algo, eu preciso cessar o que está no céu e trazer para a terra. Pessoas de fé, homens de Deus, são aqueles que conseguem ser condutores do que está no céu. Então eu não sei qual é a sua expectativa essa noite, mas eu estou aqui com uma fé nova para declarar sobre você. Essa noite Deus abre um mar para você passar. Essa noite Deus faz milagre na sua vida. Essa noite Ele muda o seu diagnóstico. Essa noite Ele transforma o seu coração. Essa noite Ele muda o seu cativeiro. Eu conheço um Deus que pode. Eu sei quem é o meu Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é aquele que é o mesmo ontem e amanhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E pela fé eu posso encontrar a sua graça. Alguém reaja, pelo amor de Deus, à palavra do Senhor essa noite. Você é crente, sou crente. Então você deve ser uma pessoa de fé. Eu tenho aí. Não é fé, é sabor fé. Cara, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Até quando nós vamos viver de aparência? O que nos difere dos que são das trevas para a luz é a fé que nós temos em Deus. O que faz a gente derrubar gigantes não são as pedras bonitas que a gente pega no riacho, mas a fé no nosso coração de saber que nós não lutamos pelo nosso braço, mas pelo braço forte do Senhor. Você foi chamado por Deus para caminhar em fé. Eu quero declarar sobre o seu coração. Eu quero que você saia dessa igreja hoje chateado comigo, porque eu estou aqui para te dizer que você não está tendo uma vida de fé. Você está tendo uma vida sabor fé. E é por isso que as muralhas continuam em pé. É por isso que o gigante continua te afrontando todos os dias. É por isso que o mar ainda não se abriu, porque você está olhando para Deus com um olhar de vítima, olhando para Deus e falando assim: Deus, olha a minha necessidade. Deus, olha a minha necessidade. Como se Deus não estivesse vendo a sua necessidade, mas como Pai, Ele precisa que você caminhe em fé. Se você tem um problema financeiro, não é chorar. Problema financeiro a gente resolve com atitude de fé. Problema financeiro a gente resolve semeando em fé. Irmão, você semear quando está sobrando não faz sentido nenhum, não é fé. Agora, quando as portas estão fechadas, quando você não tem como, quando as coisas estão travadas e você se move por fé, você está dizendo: eu não vivo pelo que o mundo está dizendo, eu vivo por uma palavra de Deus, e aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você não foi chamado para adorar o Senhor em sentimento, porque se você viesse aqui na igreja adorar o Senhor pelo sentimento, você ia ficar mais ou menos como você está agora, meio desanimado. E aí a gente não consegue acessar o trono de Deus, irmão. Presta atenção, a glória do Senhor está nesse lugar. Em meio aos louvores, não era pra gente ter parado, a gente teve que parar um pouquinho, mas eu vi a glória de Deus aqui, curando pessoas de dores profundas. A glória do Senhor está palpada nesse lugar. Agora o Senhor está aqui tangível nesse lugar. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente está lidando com a presença de Deus pelo nosso sentimento. Se eu estou feliz, eu adoro. Se eu estou triste, eu adoro. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou animado, eu adoro. Já é quarta-feira, estou cansado, eu adoro. Não, irmão, Deus te chamou para viver por fé. É fé naquele que prometeu. É fé naquele que é fiel. É fé naquele que não muda. É fé naquele que é o Deus verdadeiro. É fé naquele que não falha. É fé naquele que não te abandona. Deus te trouxe nessa igreja para te falar: é hora de caminhar com fé. É hora de viver milagre. É hora de romper limites. É hora de abrir o caminho. É hora de subir o nível da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus sobre você uma nova porção de fé. Uma nova porção de fé sobre você essa noite. Uma porção de fé essa noite. A fé é um Deus que acalma tempestades. A fé é um Deus que não muda. Irmão, como é bom confiar num Deus que é constante. Como é bom confiar num Deus que se manifesta em Jesus como uma pedra angular. A cabeça da igreja não são os homens, é Cristo. O cerne do Evangelho não são os homens, é
Cristo. Por isso que Jesus, quando ele anda, quando ele passa pelas ruas de Jerusalém, ele começa a curar pessoas. Ele se depara com uma mulher que fala para Jesus: Senhor, eu não preciso nem sentar na mesa, mas se eu puder comer das migalhas. Uma mulher que não conhecia o evangelho dos crentes da época. E Jesus olha para ela e fala assim: olha, eu nunca vi em todo Israel uma fé tão grande quanto a sua. Porque o que Jesus quer de nós não é uma fé palpada na religião, mas uma fé que é agarrada em Cristo. Qual a certeza que eu tenho que a sua família vai ser salva? Cristo. Qual a certeza que eu tenho que se você tiver com uma doença, se vier agora eu vou orar por você e você vai ser curado? Eu tenho fé e Deus vai fazer na sua vida. 5 anos de igreja, eu já vi Deus fazer várias vezes. Por que você está com medo? Não tenha medo. A fé move montanhas. Essa situação da sua vida não vai parar você. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: monte, se levante e vá para o outro lado. Eu não sei qual é o monte que você está enfrentando essa noite. Talvez é o monte da rejeição, talvez é o monte do abandono, talvez é o monte do vício. Mas pela fé eu quero declarar que esse monte saia da sua frente, saia da sua vida, saia da sua casa, saia da sua família. Pela fé nós declaramos, pela fé nós profetizamos, pela fé nós anunciamos que não há nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Pela fé, é pela fé que nós vamos conquistar, é pela fé que nós vamos viver grandes coisas do Senhor. Quem está comigo em nome de Jesus? Levanta sua mão, vamos fazer uma oração profética. Diga assim: eu declaro em nome de Jesus que do meu coração vem uma nova unção do Senhor, uma fé aumentada, uma fé maior, para viver grandes milagres, para viver grandes milagres. Irmão, você está com muita sorte hoje. Nunca foi Deus, sempre foi sorte. Brincadeira. Você está com muita sorte hoje, entre aspas, porque eu estou com muita fé essa noite. Eu lembro de uma vez uma mulher entrar na igreja e ela trocou com um diagnóstico de uma doença autoimune que ela tinha. E ela chegou para mim na minha frente e eu falei assim: você tem fé que Deus vai curar você? E ela fez assim. Na hora eu falei assim: por que você está aqui então, encardida? Vou começar minha oração com você. Eu olhei para ela e falei assim: olha, eu vou te falar uma coisa. O Deus que eu conheço, a fé que eu tenho no Senhor, vai curar você. Nós oramos por ela. Uma semana nós recebemos o testemunho, totalmente curada. Então mesmo que você esteja desanimado, hoje você está premiado, porque eu estou com uma fé nova essa noite, para liberar algo do céu sobre a sua vida. Eu não quero saber qual é a impossibilidade, porque onde tem a presença de Deus não há impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha para mim, guarde esse dia. Vai chegar um dia que nós vamos pegar aqui o contrato desse lugar, vamos rasgar o contrato de aluguel e vamos mostrar um contrato de compra e venda. Como eu sei pela fé, como eu sei pela fé, o mesmo Deus que fez antes é o mesmo Deus que faz hoje, é o mesmo Deus que fará amanhã. É pela fé, irmão. Não esqueça disso. Não se torne uma pessoa comum, porque você não é. Não se torne uma pessoa igual às outras, porque você não é. Você está dentro da igreja numa quarta-feira à noite, clamando por Jesus. São essas pessoas que pela fé alcançam misericórdia. São essas pessoas que pela fé vivem grandes milagres. Está disposto essa noite a viver um milagre no Senhor? Diga amém.
aquilo que você chama de impossibilidade é a matéria-prima que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida. Vou dizer mais uma vez para você pegar e não esquecer nunca mais. Olha o que eu vou dizer para você. Aquilo que você chama de impossibilidade é a matéria-prima que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida. É impossível uma cirurgia dessa. É impossível uma cirurgia acontecer. Quando a gente conversou sobre isso, dessa cirurgia, a hora que ela me contou, eu falei assim: misericórdia, só Deus pode fazer. Pastor, você já tem o dinheiro? Não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito melhor que dinheiro. Eu tenho fé. E essa noite, esse dia, enquanto eu vinha para a igreja, eu comecei a falar sobre essa palavra, e o Espírito Santo me falou: filho, declara a palavra, porque há uma necessidade. Mas o céu não se move por necessidade, o céu se move por fé. Então eu lembrei que eu sou crente. Eu falei assim: é verdade, eu vou orar. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, eu não tenho recursos, eu não tenho a grana, eu não tenho de onde tirar, mas eu tenho um Deus provedor, e eu sei que vai dar certo, eu sei que as portas vão se abrir, e Deus, para honra e glória do seu nome, chegará um dia que depois que ela estiver já recuperada, ela mesma vai contar um testemunho de um Deus que não há impossível, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que é fiel, de um Deus que não falha. Há alguém comigo nessa igreja, pelo amor de Deus, para celebrar o nome santo do Senhor? Feche teus olhos em nome de Jesus. É pela fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé que nós alcançamos. É pela fé que nós vivemos. Mal você sabe como Deus vai usar a sua vida. Eu olhei para você e eu vi mãe, pai, primo, irmãos, amigos, pessoas que têm se levantado contra você e você não falou para ninguém. Mas hoje eu vejo Jesus usando os improváveis como usou Davi, os improváveis como usou Zaqueu. Eu declaro em nome de Jesus sobre você, que essa noite seja ativado no seu coração uma fé que você nunca teve. Você sempre acreditou, você sempre teve esperança, mas hoje eu vejo Deus destravar no seu coração uma fé sobrenatural, que vai marcar a história da sua casa e de toda a sua família. Eu vejo Deus agindo sobre impossibilidades. Eu vejo Deus abrindo um caminho em meio a desertos. Eu vejo Jesus reescrevendo a sua história. Eu vejo Jesus limpando o seu sobrenome. Eu vejo Jesus limpando todas as suas dores. Eu vejo Jesus transformando gerações. E essa igreja será tocada por um milagre de um Deus que cumpre promessas, de um milagre de um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos, Deus, uma unção de fé. Uma unção de fé, Senhor. Uma unção de fé. Onde você estiver, feche os teus olhos e comece a clamar ao Senhor. Dizer: Senhor, fala comigo. Uma unção de fé. Eu preciso de uma fé. Eu preciso de uma fé, Senhor, essa noite. Eu preciso de uma fé essa noite, Senhor. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, de fé essa noite, Senhor. Meu jovem, você acabou de orar. Deus, por favor, faz esse pastor orar por mim. Sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo um Davi cansado. Um Davi que um dia derrubou gigantes, mas cansou. Cansou de sustentar a armadura de Saul. Você não precisa dessa armadura, cara. Ela não é sua. Volta, pega a sua harpa, volta para os campos verdes, os lugares onde você encontrou Deus naqueles dias da juventude. Volta e volta a ser o Davi que Deus separou para você no ventre da sua mãe. Eu declaro sobre você, mano, em nome de Jesus. Esse foi o dia que você orou: Senhor, fala comigo
nesse culto, eu preciso que o Senhor fale comigo. Por seu nome, Jesus, pela fé eu declaro sobre você. Eu não sei quem você é, não sei a sua história, mas pela fé eu declaro sobre você aquilo que está dentro do meu coração, que seja impartido para o seu. Que você viva milagres, que você volte a ser Davi. Que você volte a ser Davi, que encontrou um Deus em meio a vales, que encontrou Deus em meio a vales de sombra da morte, mas não teve medo. Pela fé em nome de Jesus, eu declaro sobre você. Deus está devolvendo a sua harpa, meu jovem. Cantorabaço, cantolabaço. Pela fé nós declaramos, Senhor. Pela fé nós declaramos, Senhor. Nós não seremos a geração, Deus, que vai retroceder, mas a geração que permanece. Você precisa de uma oração, eu quero te convidar aqui na frente, vou orar por você. Você precisa de uma palavra do Senhor sobre você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar por você.